está dizendo que há uma esperança, né? Então, Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, né, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por a sua gloriosa palavra, meu Deus. Em o nome de Jesus, nós nos alegramos nessa noite por os teus feitos, por as tuas maravilhas, Senhor, que o Senhor fez na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Venha nessa noite revelar-se mais e mais a nós por intermédio da tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Pode sentar e vamos meditar nessa palavra gloriosa, né? O consolo para os que choram, né? Então, aqui esse salmo se refere, né, à volta do povo do cativeiro da Babilônia, né? Todos nós sabemos, né, que por causa do pecado, Deus levou o povo cativo para a Babilônia, né? E esse povo passou 70 anos escravo na Babilônia, né? Então maltratado, humilhado. E aqui o salmista que escreve esse salmo, né, ele se refere a essa passagem, né? Então, você consegue imaginar 70 anos, né? É muito tempo, né? Eu tenho 46 anos, né? Quase o dobro da minha idade, né? Então, teve pessoas que passaram a vida toda lá em cativeiro, né? Então, quando Deus restaurou, quando Deus restituiu a terra deles, né? Trouxe eles para a terra, eles se alegraram muito, né? Então nós estamos nessa situação, né? Como diz Efésios, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida, né? Nós estávamos mortos, nós éramos escravos, né? De Satanás, né? Mas o Senhor, Ele nos libertou, né? João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, pela fé, hoje nós somos libertos, né? Hoje nós nos apropriamos, vamos dizer assim. A salvação é assim, né? Quando nós, como diz João 17,3, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o Pai, e ao Filho a quem enviaste, né? Então, quando nós conhecemos a Deus por intermédio da sua palavra, nós somos salvos, né? Então, graças a Deus, né? Deus proporcionou isso para nós, né? E cada um dentro do seu tempo, né? Foi liberto pelo Senhor, né? Então nós temos motivo de sobra, né? Então aqui, esses 3 primeiros versículos, né, estão falando aqui da alegria, né, desse povo que estava sendo liberto por Deus, né? Então Deus usou a vida do rei lá para libertar eles, mas eles não atribuem ao rei a dispensa deles, a libertação, e atribuem a Deus, né? No versículo 1 ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, né? Então nós reconhecemos que foi o Senhor que nos libertou, foi o Senhor que nos resgatou, né? Ele nos libertou do império das trevas, né? Ele nos deu vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, nós temos que atribuirmos toda a honra e toda a glória ao Senhor, né? Então, quando algo acontece na nossa vida, é isso que nós temos que termos o cuidado, né? De sabermos a fonte, né? Quem é a fonte das bênçãos na nossa vida? É o Senhor, né? Então, nós temos plenamente, né, a certeza que foi o Senhor. Efésios 2,8, né, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, né? Então, é a obra de Deus na nossa vida, né? Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Que coisa gloriosa, né, meus irmãos? Então, devemos sempre
contar esse testemunho, né, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que Deus coloca na nossa vida, né, que foi o Senhor que nos restaurou, né? Então, quando nós, conversando muitas vezes com uma pessoa, nós contamos o que Deus fez na nossa vida, foi o Senhor que me restaurou, foi o Senhor que me deu vida, né? Foi o Senhor que me salvou, né? Então, quando nós, através do nosso testemunho, somos nós mesmos inspirados e também isso provoca a inspiração naqueles que ouvem, né? Então, eles, ao ouvirem o nosso testemunho, eles vão serem fortalecidos pelo poder de Deus, né? Então, é assim que nós temos que fazer, né? Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Então, está falando que toda honra, toda glória é ao Senhor, o salmista está dizendo, né? Pode ver que o Salmo 124, aqui, ele fala parecido, né? Ele fala também como título, Deus, nosso protetor e libertador, né? Então o Salmo 124 diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, né? Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, né? Então o salmista aqui, o Salmo de Davi, o Salmo 124, né? Ele diz, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, né? Então, assim nós podemos dizer, assim como Davi, né? Se não fosse o Senhor aquele dia, aquela noite, naquela época na minha vida, né? Se não fosse o Senhor, né? Os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos, né? E ele continua dizendo, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E agora ele exalta a Deus, né? Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, isso que nós temos que sempre lembrar, meus irmãos, aconteça o que acontecer, sempre temos que dar glórias ao Senhor, né? Então, até o tempo que nós não conhecíamos o Senhor, né? Quantos livramentos o Senhor nos deu, né? Então, reconhecemos que temos que dar graças em tudo ao Senhor, né? Como diz o Tessalonicenses, né? 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, né? Então, em tudo dai graças a Deus, né? Seja qual for a situação, né? Então, tem situações que você olha, muitas vezes, elas não são favoráveis, né? Vocês conhecem aquela passagem da Abacuque 3,17, né? Ainda que não haja fruto na videira, né? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não haja mantimento, né? Então, mesmo assim eu louvarei ao Senhor, né? Então, tá falando assim, em tudo, meus irmãos. Né? Então, tem dias que nós estamos angustiados, tem dias que estamos preocupados, tem dias que estamos doentes, né? Tem dias que estamos alegres, mas em tudo nós temos que dar graças ao Senhor, né? Então, sabendo que o Senhor está no controle, como diz, né? Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, né? Então, se é tudo, né? Por quê? Porque é a vontade de Deus. Romanos 12:2, né? Diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, né? Então, isso quer dizer o quê? Que em tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? O Romanos 8:28, o que diz? Tudo colabora para o bem. De quem, né? Daquele grupo de pessoas, né? Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, aqui o salmista, ele fala claramente aqui, né, no Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou
a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Então, como assim uma pessoa fica como quem sonha, né? É como se ela não acreditasse naquilo que tivesse acontecendo, né? Parece um sonho, né? Então, muitas vezes, né, que nem a Leonarda falou essa semana, né? Mas eu orei, mas foi tão rápido, né? Então, é assim, né? Quando Deus opera na nossa vida, né? Muitas vezes oramos, pedimos algo e ao Senhor e acontece. Assim. Como diz Efésios 3:20, Deus dá além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então, às vezes, talvez pedimos e pensamos que vai demorar, mas Deus apressa em socorrer os seus filhos, né? Então, graças a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, ó, já estamos no Salmo, vá até o Salmo 137, você vai ver um pouco da história que conta o tempo que eles estavam no cativeiro e fala aqui da saudade que o povo tinha da sua terra, né? No 137:1, né? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, né? Então pode ver que o povo estava passando por um período de angústia, né? Um período de dor, de tristeza, né? Nós nos assentamos às margens do rio e chorávamos, lembrando de Sião, né? Então, muitas vezes nós estamos assim, nessa situação, né? Assim que estava o povo de Deus, né? Eles estavam passando por um momento difícil, né? Mas, graças a Deus, havia uma promessa para eles, que assim que cumprisse os 70 anos, eles voltariam, né? E isso aconteceu, né? E por isso que eles ficaram como quem sonha, quando isso aconteceu na vida deles, né? Então, graças a Deus, porque Deus sempre está dando livramento a nós. No versículo 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso, né? E a língua de júbilo. Então, entre as nações dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aqui continua dizendo da alegria que está no coração deles. Então, a nossa boca se encheu de riso. Né? Então, a nossa boca ela só vai se encher de riso depois que Deus fizer o milagre na nossa vida. Né? Vocês viram, como falou no Salmo 137, eles estavam na margem do rio, eles sentavam na margem do rio e eles choravam. Né? Mas agora aqui, Deus restaurou a sorte deles, né? Deus restituiu. Agora, no versículo 2, a nossa boca se encheu. Então, a nossa boca se encheu de riso, né? Então, depois que o Senhor opera na nossa vida, nós temos alegria, né? A nossa boca se enche de riso, né? Então, por isso que nós não podemos parar de louvar e bendizer o Senhor, né? O Salmo 30, versículo 5, né, diz que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem ao amanhecer, né? Então, eles tinham esperança de retorno, né? Assim como nós, pelas Escrituras, né, diz que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem ao amanhecer, né? Então, temos que ficar sempre esperando no Senhor, né? Que na hora certa o Senhor vai restaurar aquilo que nós desejamos na nossa vida, ou aquilo que tínhamos outrora, né? Esses irmãos aqui, eles estavam na terra deles e foram tirados da terra deles, né? Então, eles estão sendo agora restituídos à sua terra, por isso que eles estão com alegria, né? Então, talvez algo foi tirado da nossa vida, né? E hoje nós estamos esperando a restauração, a restituição, né? Então temos que aguardar, e quando isso chegar, nós temos que nos alegrar, né? Por causa dos feitos do Senhor, né? Nunca esquecer que é o Senhor que faz isso na nossa vida, né? Eu folhei sua Bíblia no Salmo 103, ali fala das misericórdias do Senhor, né? E o salmista aconselhando a alma dele no Salmo 103, né? Aqui pode ver que ele não murmura
né? Mas ele diz assim, ó, pelo contrário, ele está dizendo para a alma dele, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então o salmista aqui está aconselhando a alma dele, né? Diz assim, ó, minha alma, bendize ao Senhor. E depois ele repete de novo a alma dele, ó, minha alma, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, né? O Senhor que é quem perdoa os pecados. O Senhor é quem sara as nossas enfermidades, né? No versículo 4 ele diz, quem da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e misericórdia, né? Então, é o Senhor que nos livra, que nos tira da cova, que nos resgatou do império das trevas, né? Então é o Senhor. No versículo 5 ele diz, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, né? Está falando da provisão. No 6 ele diz, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Então Deus fez justiça àquele povo, né? Ele estava lá no cativeiro 70 anos, mas quando chegou na época certa, Deus fez justiça e trouxe aquele povo de volta, né? O povo também passou escravizado no Egito 400 anos, mas Deus foi lá e resgatou o povo de Deus, né? Assim como Deus resgatou a nós da nossa vida, né? No versículo 10, ali, Salmo 103, 10, está dizendo, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Imagina se Deus fosse tratar nós à risca segundo os nossos pecados, né? Nós seríamos torrados, né? Mas a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Por que ele não faz isso? Né? Ele está dizendo que ali no versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Né? Deus, somos pó. Lá em Isaías 40, fala da grandiosidade de Deus, né? Ali ele dizendo que Deus ele colocou as águas do universo na concha da mão, mediu os céus a palmo, considera as nações como um pingo de água que cai de um balde, né? Então, o que é um pingo de água que cai de um balde? Então, Deus conhece a nossa estrutura, né? E sabemos que somos pó. É por isso que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Imagina, né? Se ele fosse tratar cada um de nós segundo o nosso pecado, nós seríamos destruídos, né? No versículo 8 diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, né? Então o Senhor ele é paciencioso, ele espera, ele dá um tempo para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para ele. Vamos voltar lá para o Salmo 126, né? Então ele diz, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Está vendo? Quando Deus opera na nossa vida, né? Até aquele que não é crente, aqui está falando das outras nações que não eram o povo de Deus, né? Elas viam que o Senhor era com eles, né? Então é isso que Deus tem que é o que deve de acontecer na nossa vida, né? Mateus 5,16 diz que os discípulos eles são a luz do mundo, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, veja as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. É um homem de Deus, né? Então era visível, as nações era visível que Deus era com eles, né? Isso que deve descer na nossa vida, né? Quando conversarmos com uma pessoa, né? Aquela pessoa tem que ver diferença na nossa vida, né? Temos que fazer a diferença, né? Então, para que o nome de Jesus seja glorificado. Por isso que Atos 1,8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes minhas testemunhas, né? Então, aonde nós estivermos, temos que refletir a glória de Deus, né? Em tudo aquilo que nós fizermos, né? Gesto, atitude, palavras, né? Nós temos
que dar o bom testemunho, né? O nome de Jesus, ele precisa ser glorificado na nossa vida, né? Exaltado, né? Então, aqui nós vimos que eles davam um bom testemunho, que as nações, elas reconheceram que grandes coisas tem feito o Senhor por eles, né? Então, os outros têm que ver que Deus é na nossa vida, né? Vocês lembram do Gênesis 39, quando Jacó ele foi para a casa de Potifar, né? Gênesis 39, 1 diz que Deus era com José, né? E quando foi no versículo 2, né? Potifar, vendo que Deus era com José, o colocou por chefe da sua casa, né? Então, Potifar viu que tudo que José colocava as mãos prosperava, né? Sabemos a história de José, né? Ele injustamente ele foi levado por causa da inveja, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, e chegando lá, o Potifar viu que Deus era com ele e colocou ele por chefe da sua casa. Foi enganado pela mulher de Potifar, mas ele foi para a prisão, e a Bíblia diz no Gênesis 39 que lá Deus era com José, lá na prisão, achou graça diante do carcereiro e colocou ele por chefe dos outros presos, né? E lá Deus continuou usando a vida de José, e ele continuou sendo bênção. Lá ele adivinhou o sonho de um copeiro, né? E ele adivinhou um sonho de um padeiro, né? Então o padeiro em 3 dias foi restituído ao seu cargo, e o padeiro foi morto. E aconteceu segundo o que ele tinha dito que ia acontecer no sonho, né? E passou 2 anos, né? E o copeiro esqueceu de José. Mas Deus não esquece, né? E daí Deus deu um sonho para quem? Para o faraó, né? E daí sim que o copeiro lembrou. Rei, mas quando eu estava lá na cadeia, quando o Senhor me jogou lá, José tem um homem lá que ele decifrou meu sonho, e aconteceu tal como ele disse, né? Então mando chamar o José, e José vem. E é uma história muito bonita, a história de José, né? E então, o que eu quero dizer? Deus, ele não se esquece de nós, no tempo certo. Vimos a história de José aí, demorou aí 13 anos, desde quando ele teve o sonho, até que se cumprisse a promessa de Deus na vida dele de se tornar governador, né? Então, tudo no tempo, mas Deus, ele vai restituir aquilo que é nosso, aquilo que ele prometeu a nós, né? Então, nós temos que esperar no Senhor, né? E quando isso acontecer, nós vamos nos alegrar, né? Como diz a Bíblia aqui, eles ficaram como quem sonha, né? E a boca deles se encheu de riso, né? Então é assim que vai acontecer quando nós somos alcançados por as bênçãos do Senhor, né? Ficamos assim como ficou esse povo, né? Como quem sonha, né? Muitas vezes não acreditando, mas será que é verdade? É tão rápido, né? Então é assim que acontece, né? Será que é verdade? Vocês viram daquela história que quando Pedro estava preso, havia oração incessante da igreja em favor de Pedro, né? Aí Pedro foi solto, correu lá para onde as mulheres estavam orando, chegaram lá, não acreditaram que era Pedro, né? Então, muitas vezes nós estamos nessa situação, né? Então, nós ficamos tão alegres que ficamos como quem sonha, né? Parece um sonho, né? Mas é verdade, né? Deus cuidando do seu povo, né? No versículo 3 aqui fala: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Então, nós vimos aqui no versículo 2 um testemunho das nações, né? As nações dizendo que Deus tinha feito grandes coisas na vida deles. E aqui vemos o próprio povo dizendo, né? Com efeito, né? Ele está confirmando, né? É verdade, com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Então,
Aqui está falando o motivo da nossa alegria, né? Hoje, qual é o motivo da nossa alegria? Qual é o motivo da paz no nosso coração, né? É a presença do Senhor Jesus, é saber que o Senhor Jesus, ele é conosco, né? Então, somos libertos, né? Que, como diz Romanos 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus, né? Então, é assim que nós temos que ficar, né? Com essa tranquilidade, como diz o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, o Senhor está comigo, né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se quer jogar na fornalha, fica sabendo que nós não vamos negar o nosso Deus, né? Se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Então que venhamos ter essa coragem, essa intrepidez desses homens de Deus, né? Essa fé, né? Essa certeza que o Senhor está conosco, né? E como diz o apóstolo Paulo lá em Atos 20, né? Ele está dizendo, né, que não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, né? Contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor de testemunhar a Cristo, né? Então ele está dizendo, não me interessa o que vai acontecer com a minha vida, né? Contanto que eu faça a vontade do meu Senhor, né? Depois, quando chega no Atos 21, fala que o profeta Ágabo pegou um cinto, né? Amarrou as mãos e os pés com aquele cinto, né? E diz assim, e profetizou, né? Assim farão ao dono desse cinto, né? E as pessoas começaram clamar a ele que não descesse para Jerusalém, porque ia acontecer isso. E daí ele diz assim, acalma o coração dos amigos dele, né? Vocês não se preocupem, o que vocês estão fazendo contristando o meu coração? Eu não estou pronto só para ser preso, mas até para morrer por Jesus Cristo, né? Então está falando que ele estava preparado, porque ele sabia que Deus era com ele, e acontecesse o que acontecesse, né? Nem a morte ela pode nos separar de Cristo, né? Então temos que ter essa tranquilidade, esse conforto, né? De olhar para as Escrituras, né? Essa semana eu estava conversando, um colega meu mandou uma mensagem lá de São Paulo, né? Ele disse assim, Telmo, dá uma palavra aqui para me dar para minha mãe aqui, que a irmã dela faleceu aqui, ela está bem aborrecida, né? Daí mandei uma palavra e confortou o coração daquela senhora, né? Então vamos dizer assim, a palavra de Deus ela vem de encontro à nossa necessidade e nos encoraja e nos fortalece, né? Então quando o momento estiver, vamos dizer assim, que nem fala o Salmo 137, que eles sentavam na beirada do rio e eles choravam, né? O que nós temos que ter em mente, lembrar a palavra do Senhor, né? Você sabe lá no Salmo 42, versículo 11, está falando ali que os inimigos de Davi, eles diziam, se você serve a Deus, por que te acontece tudo isso, né? E a alma dele começou a ficar aflita. E daí ele começa uma guerra entre ele e a alma dele. Ele diz, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus e eu ainda louvarei, né? Então muitas vezes a nossa alma está aflita, está exausta, né? E temos que guerrear com ela. Te acalma, minha alma, né? O que fala o Salmo 103 que nós lemos ali? Ele está aconselhando a alma dele. Minha alma, bendiga o Senhor, né? Depois ele diz, minha alma, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então muitas vezes temos que conversar com a nossa alma e tranquilizá-la, né? E vamos continuar aqui no versículo 4, agora Salmo 126, 4, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Então aqui nós vimos que a primeira etapa da vida deles tinha sido concluída, né? Primeira coisa, eles foram libertos lá do cativeiro, né? E eles chegaram na terra deles. E quando eles chegaram na terra deles, eles se depararam com a cidade destruída, com a cidade assolada, não tinha porta, não tinha muro, estava destruída, né? E eles teriam que arrumar força de novo para reerguerem aquela cidade, né? E aqui eles oram ao Senhor e pedem, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, né? Essas torrentes do Neguebe aqui é um vale que ao longo do ano as águas desciam pelas montanhas e passavam por esse vale e davam vida a todo aquele vale que estava seco, né? Então,
quando Jesus ele passa na nossa vida, né? E Jesus é esse rio, ele passa na nossa vida dando vida àquilo que não tem vida, né? Jesus passa transformando aquilo que está necessitando na nossa vida, né? Então, aqui eles estão dizendo, na hora agora eles oram ao Senhor, né? Pode ver que a primeira coisa eles agradeceram ao Senhor, eles reconheceram que o Senhor tinha feito um milagre na vida deles, e agora eles dizem assim, ó, Senhor, agora restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, né? Senhor, dá-nos força para nós trabalhar, dá força para nós pelejar, dá força para nós reconstituir os muros, reconstituir a cidade que estava assolado, né? Então é assim, meus irmãos, a nossa vida é assim, né? No dia a dia nós temos que estar, como o pastor falou aqui do Atos 2, 42, né? Como viviam os recém-convertidos. Qual é que era a característica dos recém-convertidos? Eles eram perseverantes, né? Na oração, na comunhão, no partir do pão, nas orações, tinham tudo em comum, né? Mas você olhar o versículo ali, a palavra-chave que vamos dizer ali é perseverança, né? Então, na nossa vida é assim, todos os dias nós vamos ter que estar, vamos dizer assim, se fortalecendo no Senhor, né? Cada dia matando um leão, vamos dizer assim, né? Eles venceram aquela batalha, né? Eles foram restituídos, mas agora eles tinham outra batalha para fazer, né? E assim é a nossa vida, né? Hoje nós vencemos, né? E nós temos que prosseguir. Então quer dizer que aqui, imagina se eles ficassem só naquela primeira alegria ali. Não, né? Agora a vida é feita de fase, de momento, né? Então em todos eles nós temos que estar no Senhor, né? Pedir a força no Senhor. Ele está dizendo assim, ó, Senhor, como o Senhor restauraste a nossa sorte, assim como o Senhor nos ajudou, Senhor, como o Senhor nos trouxeste, né? Lá do cativeiro, agora, Senhor, restaura-nos, dá-nos condições para nós prosseguir nessa caminhada, né? Então temos que pedir a Deus. E não é fácil, meus irmãos, mas tem uma recompensa, né? Quando chega no versículo 5, ele diz assim, ó, os que com lágrimas semeio, com júbilo ceifarão, né? Então, eles reconstruindo a cidade deles com lágrimas, eles estavam semeando, eles estavam plantando, eles estavam reconstituindo, né? Mas no 6 diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, né? Então, a nossa vida é assim, que nem foi falado antes aqui, do frio, né? Isso aqui nós estamos fazendo é um plantio, né? Numa boa terra. Nós estamos nos esforçando para vir na casa do Senhor com frio, né? Nós temos nos esforçado para permanecer no caminho do Senhor, né? E isso vai ter uma recompensa, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, né? Então, quer dizer o quê? Que na lei da semeadura, Gálatas 6,7, né? De Deus não se zomba, né? O que o homem plantar, ele colherá, né? Então, nós temos que fazer o quê? Estar sempre semeando. Não podemos parar de semear na obra do Senhor, né? E vai ter momentos, vai ter terrenos, vai ter momentos, vamos dizer assim, mais tranquilo, mas vai ter terrenos mais duros, né? Mas nós temos que prosseguir, né, na caminhada do Senhor. Vai ter dias fáceis, vai ter dias difíceis, mas temos que permanecer, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão, né? Como diz Coríntios, né, 15:58, né? Sedes firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, vamos continuar, meus irmãos, vamos permanecer, né? Vamos permanecer na oração, vamos continuar orando, buscando ao Senhor. Vocês podem ver que aqui eles oram ao Senhor no 4, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Assim como essa água que desce pelas montanhas, desce uma vez por ano, essas águas desciam e dava vida. Restaura a nossa sorte, Senhor. Né? Vem restaurar, vem nos dar força para nós prosseguir, não deixa nós parar, não deixa nós desistir, né? Temos que continuar orando ao Senhor, né? Então, quantas, vamos dizer assim,
Quantas lutas nós temos em várias áreas da vida, né, para buscarmos ao Senhor. Um exemplo, né, quantos pais oram por seus filhos, né, um dia voltarem para a presença do Senhor, outros saírem das drogas, ou outros para serem curados, outros, enfim, esperamos por tantas coisas, né, mas não podemos parar de orar, né, temos que prosseguir orando ao Senhor. Senhor, restaura aquela alegria, como diz o salmista no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, traga-nos nós ao primeiro amor, Senhor, né? Restaura o primeiro amor, aquilo que tínhamos no início da nossa conversão, né? Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Restaura, restitui, né? E como as torrentes do Negueb, né? Então, quando aquelas águas vinham pelas montanhas, entravam nesse vale seco, dava vida a todo aquele vale, né? Assim como a visão do vale de ossos secos, né? Aqueles ossos não tinham vida, mas quando Deus soprou sobre eles, o Espírito Santo receberam vida, né? Então assim somos nós, né, Senhor? Restaura a nossa sorte, Senhor. Não deixa nós morrer, não deixa nós parar, não deixa nós retroceder. Senhor, restaura a minha família, né? Restaura o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, né? Aquele meu amigo, enfim, temos, vamos dizer assim, que nós estamos estudando em Timóteo agora, né? Pelas autoridades temos que orar. Então, nós temos, vamos dizer assim, um leque de opções na nossa oração para nós orar, para nós interceder, né? Quantas coisas nós gostaríamos que fosse diferente na nossa vida, né? Então temos que orar, e assim o Senhor, Ele vai nos ouvir e vai restaurar, assim como restaurou, e nós vamos pular de alegria, né? Como diz o Salmo 126, né? Então ficamos como quem sonha, né? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, quando Deus restaura, isso é o motivo da nossa alegria. Amém, meus irmãos? Então, eu creio que, resumidamente, é isso que esse salmo quer dizer, né? Então, vamos continuar, vamos permanecer, sabendo que no Senhor não é vão o nosso trabalho, né? É com dificuldade, é com luta, como diz, semeando no meio das dificuldades, né? Com lutas, com choro, mas vai ter a sua recompensa. Amém? Deus abençoe a todos e agradeço pela oportunidade. Passo o pastor Ademir em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Aí a palavra veio, viu? Amém. Promessa de Deus, né? Para quem está em movimento. Glórias a Deus. Vamos passar aqui na frente para sair o frio? Amém. Vamos levantar Amém. nossas mãos. Amém. Andando e chorando, né? A igreja pode chorar, mas tem que estar em movimento. Amém. Está se movimentando. Amém. A promessa é para aqueles que não param. Amém. Aqueles que com lágrimas semeiam